Doutor Gilberto Laorgue Nunes já aqui comigo, e a gente vai falar de uma coisa, um acontecimento recente, que aliás a gente vem ouvindo muito, né? Falamos aqui esses dias também sobre a questão do infarto, que se fala muito. E aí a gente ouviu agora recentemente a morte do humorista, né? O Heraldo Fontini, que era do A Praça é Nossa, enfim, de mal súbito. Daí eu acho que nós leigos, doutor, sempre ficamos com essa dúvida. Tá, mas mal súbito é infarto? É a mesma coisa? Então vamos começar por aí. Mal súbito, na realidade, o termo médico a gente chama de morte súbita. É quando simplesmente o sistema circulatório para de funcionar, certo? Dependendo da faixa etária do paciente, as causas dessa morte súbita podem variar. Quanto mais jovem é o paciente, ou seja, idade menor do que 30 anos, o mais provável é que seja algum problema congênito, como uma doença chamada miocardiopatia hipertrófica. Quanto mais idoso essa pessoa for, e não precisa ser muito idoso, acima dos 35 anos, onde a incidência de fatores de risco para a doença de coronária aumentam, a causa mais provável é um infarto do miocárdio. Esse rapaz tinha 42, né? Esse rapaz tinha 42 anos, então o mais provável seja que ele tenha tido um infarto. O que acontece no infarto? No infarto existe oclusão súbita de uma coronária, que é a artéria que irriga o músculo cardíaco, por um coágulo. E a primeira coisa que pode acontecer é uma arritmia ventricular chamada ou taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular. Então o coração começa a fibrilar, em vez de contrair, ele fibrila e não oxigena o cérebro e a pessoa cai no chão, certo? Então, assim, a morte súbita, ela, no infarto do miocárdio, também na miocardiopatia hipertrófica, na maioria das vezes, é causada por uma arritmia secundária a esse problema cardíaco, certo? Mas a pessoa, ela cai já morta, cai em parada, na verdade, cai morta. E aí tem que... Ela mas tem ela que ainda pode ser ressuscitada. Ela tem que ser ressuscitada, né? Por isso que mesmo os leigos têm que ter noções básicas sobre reanimação cardiorrespiratória, né? Então, se alguém cai no chão de maneira inexplicável, a primeira atitude que a gente tem que fazer é palpar o pulso na carótida, ver se a pessoa tem pulso. Se ela está com pulso, significa que ela não está numa parada cardíaca, que ela deve ter tido alguma outra causa para esse desmaio. Agora, se a gente não consegue palpar o pulso, significa que ela está em parada cardíaca. Então, o que nós temos que fazer? Começar imediatamente as manobras de massagem cardíaca. E já chamar, claro, enquanto uma segunda pessoa liga para a SAMU, para o atendimento avançado. Mas tu disseste que, inclusive, em locais públicos, geralmente tem o desfibrilador, né? Isso que as pessoas podem fazer uso. Porque como essa morte súbita é causada por essa arritmia, se a gente der um choque no coração, na maioria das vezes a gente consegue reverter. Né? Então a gente consegue fazer o abortamento da morte súbita. Né? Mas mesmo que a gente não tenha desfibrilador, que é obrigatório em lugares em que circulam um número X mínimo de pessoas, certo? Como, por exemplo, nos grandes shoppings de Porto Alegre, é importante fazer a massagem, porque a massagem cardíaca e a ventilação boca a boca mantém o sangue circulando, mesmo que o coração esteja parado e oxigenado. Então, isso dá tempo de chegar a ambulância, que aí sim vai monitorizar o paciente e, se for o caso, faz a desfibrilação. Agora, parece mentira, né? Porque o nome é morte súbita. Então, a gente pensa assim, não tem como prever isso, não tem como antecipar, não tem. Mas tem. Aí é que está, né? Fazendo os exames, quer dizer, é isso. Tem, porque a morte súbita, na realidade, na maioria das vezes, ela é a consequência de uma doença pré-existente. Então, o que é importante? Por exemplo, quem vai se engajar num programa de treinamento físico, especialmente se está pensando em fazer um treinamento mais intensivo, com corridas e maratona, tal. Maratona, por exemplo. É importante fazer uma avaliação médica prévia, porque, por exemplo, esse diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica, ele é feito facilmente através de um exame chamado ecocardiograma, que é um exame não invasivo de rotina na avaliação cardiológica, certo? Então, isso, por exemplo, pode eventualmente impedir a pessoa de fazer esforço físico. A partir de que idade já é aconselhável fazer? A partir dos 20 anos, se não tem nenhum histórico na família, já é indicado fazer uma avaliação cardiológica, né? E por outro lado, se a pessoa tem história na família de alguém que morreu subitamente, com idade entre 40 e 50 anos, se a pessoa está com sobrepeso ou é obeso, se tem pressão alta, se tem colesterol alto, se tem diabetes, se fuma, essa pessoa, aí pelos seus 30 anos, deve fazer uma avaliação cardiológica. Fatores de risco, né? São fatores de risco para as obstruções de coronária e que hoje em dia os quadros de infarto acontecem cada vez mais precocemente.
né? Então, mesmo pessoas jovens de 35, 40 anos podem ter infarto como esse humorista, né? E que é uma coisa que poderia ter sido prevista e poderia ter sido evitada se o diagnóstico fosse feito a tempo. Tá bom, então. Obrigada, viu, Gilberto? Eu que agradeço. Até a próxima, né?